Ok, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre laços de repetição, tá bom? É importante falar para vocês que os laços de repetição, eles são necessários na programação porque vai ter situações em que a gente vai ter que repetir determinados trechos do programa várias vezes, né? Ou seja, repetir um trecho do programa várias vezes. Então, para a gente não ficar repetindo as mesmas instruções, né, para a máquina executar, o que, que acontece? A gente coloca essas instruções dentro de laços que a gente chama de repetição. Então, é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Em linguagem C, os laços de repetição, eles têm algumas, digamos assim, sintaxe, né? A estrutura que a gente usa em linguagem C, que caracteriza, né, a repetição, é o while, né? A estrutura while aqui, como vocês estão vendo. Então, isso aqui é um laço com condição no início, né? While, então, que significa enquanto. Então, o que que acontece aqui? A máquina, ela vai usar o while a partir dessa condição, né? A estrutura while, ela tem o seu funcionamento controlado por uma condição. Então, executa-se um conjunto de instruções, no caso aqui, instruções para condição verdadeira, a partir da análise dessa condição. Então, caso essa condição aqui que foi imposta não for verdadeira, eu saio desse laço de repetição. E aí ele vai fazer uma outra atividade fora desse laço, que seja pré-determinado ou não, ok? Então, em C, perceba que eu vou usar o while, a condição do lado dele, entre parênteses, tem o abrir e o fechar de chaves. E dentro do abrir e fechar de chaves é que eu tenho a instrução, ou melhor, as instruções para serem executadas, se a condição aqui for verdadeira, tá bom? Então, vamos ver um exemplo disso lá no Portugal, né? Que a gente está sempre fazendo uso lá da nossa ferramenta. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Elaborar um programa em linguagem C que execute 5 vezes a solicitação de 2 números para o cálculo e a apresentação de uma adição. A gente colocou aqui linguagem C, mas entendam que a linguagem que a gente está usando aqui dentro da ferramenta é o Portugal, tá bom? Então, primeiro ele tá, para a gente poder executar essa instrução, a gente tem que verificar como é que vai ser a solução desse problema, né? Então, primeiro eu vou ter que criar uma variável para servir como contador, com valor inicial igual a 1. Daqui a pouco a gente vai ver a importância desse contador, né? Segundo, enquanto o valor do contador for menor ou igual a 5, processar os passos 3, 4 e 5. Então, aqui você já impõe uma condição. Então, você percebe já que essa variável contador, ela que vai estar sendo analisada com uma condição, né? Terceiro, ler os dois valores, efetuar o cálculo implicando o resultado em R, ou seja, vai fazer o cálculo e o que der de resultado vai ser colocado em R, apresentar o valor contido na variável R, acrescentar o contador mais 1, já que ele é um contador, ele vai estar aqui vai estar sendo incrementado, né? E quando o contador for maior que 5, encerrar o processamento. Ó, condição já imposta aqui, que é a condição sendo controlada pelo variável contador. Então, vamos ver isso no programa. Então, aqui eu tenho a função início. A gente sabe que todo programa que a gente está construindo, a gente tem uma função principal. Ela abre e fecha aqui, ó. Então, tudo que está dentro dela, que é essa parte aqui, é o programa. Então, vocês fizeram primeiro o quê? Declararam variáveis, né? Então, variável declarada aqui são A, B e R, variáveis do tipo inteiro. Variável declarada é variável contador e ele já está sendo inicializado, ó, porque o contador recebe 1. Então, já começo dando um valor para o contador. Aí, você tem aqui o laço de repetição, ó. Aqui não tem a palavra while, mas vocês vão encontrar a palavra enquanto. Então,
Enquanto o contador for menor ou igual a 5, o que eu tenho que fazer, né? Aí ele vai lá, escreva entre com o valor de A, leia A, escreva entre com o valor de B, leia B. R recebe A mais B, escreva o valor de R, né? Ou seja, o valor de R é, e o contador recebe contador mais 1. Então, ele é incrementado. Então, perceba que ele vai fazer isso 5 vezes, né? Então, a primeira vez que ele fizer, ó, o contador recebe 1. Então, ele vai, 1 é menor ou igual a 5? Verdade. Então, se é verdade, executa toda essa instrução aqui. Quando chega aqui, o contador vai ser incrementado, ó. Então, o contador que era 1 inicialmente, ele vai ser somado. 1 mais 1, 2. Aí, volta de novo para o início do programa. 2 é menor ou igual a 5? Verdade. Então, aí ele vai e executa novamente toda a instrução, até ele ter essa condição aqui, que é contador menor ou igual a 5, não atendida, ou seja, um valor que não atenda menor ou igual a 5, tá? Se vocês forem testar esse programa no Portugal, eu testei aqui, ó, algumas telas de teste. Então, entre com o valor de A, primeiro contador, né, contador igual a 1, ó, entre com o valor de B, aí ele disse que o R é 6. Aí perceba que o cursor chamou novamente para eu entrar com outro valor de A. Seria contador igual a 2, né? Aí entre com o valor de A, entre com o valor de B, valor de R é 6. Novamente, chamou outro para eu entrar com outro valor de A. Contador igual a 3. Aí eu entrei com os dois valores, chamou novamente, ó, contador igual a 4. Verdade, né? Ele foi, ó. Aí depois, no último processo de contagem, ele encerrou. Por que ele encerrou aqui, né, gente? Porque chegou ao ponto de que 5 é menor ou igual a 5? É, verdade, né? Atende uma das condições. Aí ele fez. Quando chegou aqui, 5 mais 1 dá 6. Aí ele voltou. Aí ele foi tentar fazer o teste. 6 menor ou igual a 5 é falso. Aí ele não executou mais. Por isso que a gente viu essa informação aqui, tá bom? Para vocês exercitarem, a gente propõe essa atividade aqui, ó. Contadores em linguagem C, né? É importante só salientar antes da atividade essa informação, que lá a gente está usando que contador recebe contador mais 1. Em C, essa mesma estrutura, contador recebe contador mais 1, vocês podem usar assim, ó, contador mais, que é a ideia do incremento, tá bom? Eu gostaria que vocês testassem esse programa que foi apresentado, tá bom, para vocês, e fizessem essa atividade aqui, ó. Construa um algoritmo que leia o número e verifique se ele é par ou ímpar. Quando for par, armazene esse valor em P e quando for ímpar, armazene em I. Exibe P e I no final do processamento. Repita este programa enquanto o valor do contador for menor ou igual a 4. Então, eu gostaria que vocês tentassem resolver esse problema. Perceba que aqui a gente já tem praticamente quase todas as estruturas, né? Que é a estrutura sequencial, estrutura de tomada de decisão e agora a estrutura de repetição, que são os laços de repetição, tá bom? Então, eu gostaria que vocês tentassem refazer o exercício que foi apresentado e tentassem resolver esse exercício aqui, tá bom? Até a próxima aula, turma!